Olá, meu nome é Elton Vieira, sou professor do campus Olinda do IFPE. E agora nós vamos continuar a falar sobre o Canvas de modelagem de negócio. Nós falamos já sobre perfil de cliente, sobre mapa de valor, sobre canais de comunicação e distribuição. Vamos falar agora sobre relacionamento com o cliente. Uma empresa, um negócio que está começando, ou um negócio bem estabelecido, ele deve esclarecer como vai ser a relação que vai ser mantida junto ao seu cliente. Quando a gente fala sobre canais de comunicação, a gente está falando sobre os meios por onde a mensagem vai percorrer. Quando a gente fala sobre relacionamento do cliente, a gente está falando sobre o conteúdo dessa mensagem. Qual vai ser a estratégia de conversa, de aproximação, de retenção desses clientes? Isso é marketing, isso é empatia. Você pode utilizar várias estratégias de várias áreas diferentes, mas o que importa é que você mantenha essa comunicação, esse relacionamento com seu cliente de uma forma que ele se sinta confortável a sempre voltar a adquirir o seu produto ou o seu serviço. E não necessariamente tem que ser um produto que venda pouco, intimista, para fazer com que esse relacionamento seja bem construído. A gente pode ver exemplos do tipo da Coca-Cola, né? A Coca-Cola, ela vende em praticamente todos os cantos do mundo, mas ela tem um tipo de relacionamento com o seu cliente muito afetivo, né? Sempre tem aquela história, né, que a maioria dos seus pensamentos, momentos felizes que você teve, tinha a Coca-Cola ali para acompanhar, né? Montar aquele cenário. E isso é um tipo de relacionamento que é construído a partir de anos, né? Através dos anos, mas que ele é muito efetivo. Quando você está construindo a sua comunicação, a sua mensagem, é importante que você pense em coisas como essa, né? Como você vai fazer com que o seu produto ou o seu serviço ele encaixe na vida do cliente de uma forma leve, de uma forma é, amável, né? E, claro, depende muito do seu negócio que você está pretendendo desenvolver, né? Mas mesmo assim, existe uma mensagem, né? E como eu vou fazer essa mensagem, a estratégia que eu vou construir essa mensagem é que a gente vai desenvolver hoje nessa parte do Canvas do relacionamento com o cliente. O relacionamento com o cliente, ele pode ser guiado através de três motivações. A primeira delas é a conquista do cliente. É quando o cliente não conhece o seu produto. A gente já falou um pouco sobre isso nos canais, né? O cliente não conhece o seu produto e você vai entregar conhecimento a eles, né? E isso tem formas de ser feito, né? Dependendo do seu negócio, isso pode ser através de estratégia de comunicação mais formal, ou através de uma comunicação mais informal, ou através de uma comunicação mais sentimental. O que importa é que essa estratégia sirva para que você consiga transmitir, a partir dessa comunicação, o, a proposta de valor para o seu cliente. Essa conquista, essa forma de tratar o cliente vai fazer com que ele escolha e paute a partir daquele momento como é que vai ser o tratamento junto ao seu negócio. Tem indústrias ou empresas tradicionais que requerem um tipo de comunicação. Por exemplo, uma empresa de advocacia. Você não vai fazer com que essa comunicação seja informal ou que tenha uma veia humorística, porque não passa
seriedade, que é o que uma empresa de advocacia ela realmente necessita. Ou uma empresa de engenharia ou de arquitetura, há certos negócios tradicionais que não suportam esse tipo de estratégia. Porém, existem outras formas, outros negócios que já se dão melhor com essa comunicação informal. Um tipo de negócio que mudou um pouco o tipo de estratégia de relacionamento com o cliente foram as empresas financeiras, né? Os bancos, eles tradicionais, né? Eles são formais, não são a forma de comunicação, mas as fintechs, que são aquelas startups que trabalham no mercado financeiro, eles já possuem a comunicação menos formal, né? E essa comunicação ele chama mais, deixa mais confortável as pessoas mais jovens a entrar e adquirir esse seu negócio. Então, a estratégia é importante, mas nessa primeira fase de conquista do cliente, a gente tem que entregar as informações importantes em relação à nossa proposta de valor. A segunda motivação é a retenção do cliente. Porque fazer a primeira venda é relativamente fácil. Fazer a segunda, a terceira, a quarta, a quinta venda para o mesmo cliente, aí sim você fez com que o seu negócio ganhasse corpo. E reter esse cliente, ele requer estratégias de comunicação, de relacionamento, sim. Como é que foi essa pós-venda? Como é que você tratou esse cliente? Como é que você fez com que esse cliente se tornasse, a venda se tornasse um momento confortável para ele? Né? Como é que você faz com que ele volte ao seu estabelecimento? Você propôs alguma coisa, propôs alguns benefícios, essa comunicação ela se deu no tom correto, a qual fez com que ele se sentisse importante em relação ao seu negócio. Tudo isso são estratégias voltadas à retenção. E por último, a gente fala sobre ampliação dos clientes. Porque a partir do momento que você já tem uma rede de clientes estabelecida, se você quiser crescer o seu negócio, você precisa de mais clientes. Eu não estou dizendo que todo negócio precisa crescer indefinidamente até conseguir vender para todo mundo. Mas se esse for o seu objetivo, vender para o maior número de pessoas possíveis, então, em algum momento, depois que você estabeleceu a sua base de clientes, você parte para a última fase, que é a parte da ampliação das vendas. E essa ampliação das vendas faz com que a sua comunicação ela se torne mais importante, mas ela se torne mais difícil, porque quando você tem uma base de clientes pequena, essa comunicação ela é mais próxima. É o dono da empresa que liga diretamente para cada um desses clientes. A partir do momento que você tem uma base de clientes muito grande, essa individualidade na relação já não existe mais. Requer muito esforço. Então, a estratégia ela é diferente, né? Como é que a gente vai fazer para se comunicar, tornar com que esse meu cliente ele se sinta importante em relação ao negócio, mas de uma forma que não cause muito esforço para quem está lá dentro. Porque imagina eu ter que manter um relacionamento íntimo com 100 mil clientes, 1 milhão de clientes. É basicamente impossível. Mas a gente precisa fazer isso nessa estratégia quando a gente amplia a nossa base de clientes. Então, as três motivações: conquista do cliente, retenção de cliente e ampliação das vendas. O relacionamento com o cliente, utilizado no modelo de negócios, ele influencia profundamente a experiência geral de cada cliente com o negócio. Então, a gente precisa agora saber qual é o tipo de relacionamento que a gente consegue construir dentro do nosso negócio e falar com cada segmento de cliente específico. Dependendo do segmento do seu cliente, você pode utilizar estratégias diferentes. Um mesmo estabelecimento com segmentos diferentes, segmentos de clientes diferentes, ele pode utilizar estratégias de relacionamento diferentes e fazer com que essa mensagem ela
alcance a maior eficiência possível. Existem diversas categorias de relacionamento com o cliente. Aqui você vai tentar identificar qual é a melhor forma, a melhor estratégia que você vai implementar no seu negócio. A primeira delas é a assistência pessoal. Essa assistência pessoal ela é baseada na interação humana, então quer dizer que tem uma pessoa disponível para auxiliar o cliente no que for necessário durante o período de conhecimento, escolha, venda, entrega e pós-venda. Essa interação ela pode acontecer no ponto de venda ou através de telefones ou redes sociais, e-mails, não importa. O que importa é que essa pessoa vai estar disponível sempre que possível para auxiliar o cliente a alcançar o potencial máximo do produto ou serviço que ele adquiriu. A evolução disso é o que a gente chama de assistência pessoal dedicada, que é uma pessoa escolhida dentro da empresa que quando o cliente, a pessoa, cliente, quiser tirar dúvida, ela vai sempre falar com essa pessoa. É o que a gente entende, por exemplo, no serviço bancário como gerente de banco, né? Se eu tenho uma dúvida sobre algum procedimento financeiro, eu sempre tenho como recorrer a uma pessoa que eu já conheço, já sou familiarizado com isso, com essa pessoa, então ela também já tem um certo conhecimento sobre os meus problemas, o meu histórico em relação àquele negócio, então a gente tem essa comunicação mais próxima, facilitando essa interação, facilitando com que eu tenha uma aproximação mais forte, mais eficiente do meu negócio, do cliente com o negócio. Seria bem legal, bem interessante que você conseguisse fazer isso com o seu negócio, né? Num negócio que está começando, é bem fácil fazer isso, né? Porque na verdade é só uma ou duas pessoas no máximo que está lá no ponto de venda, ou que está fazendo o negócio girar. Então, sempre que a gente vai falar, o que a gente vai falar é sempre com essas pessoas, sempre. Mas a partir de que momento o negócio for crescendo, é interessante que você consiga manter ainda esse tipo de estratégia, essa pessoalidade, essa individualidade de tratamento, ela é muito bem vista por qualquer tipo de cliente. Outra forma de relacionamento com o cliente é o self-service. É quando você não tem uma pessoa para atender diretamente seu cliente, mas você deixa todas as informações necessárias para que o próprio cliente ele consiga resolver os problemas ou encontrar as respostas para as suas questões em relação ao seu negócio ou ao seu produto. Quando a gente fala sobre self-service, a primeira coisa que vem à cabeça são os restaurantes self-service. E a ideia é basicamente aquilo mesmo, né? No restaurante, o que acontece? Você tem os pratos ali dispostos para facilitar a escolha do cliente, né? Então, existem várias opções, então vai se adequar a cada tipo de pessoa, né? A cada tipo de comida que a pessoa gosta. E as informações dos pratos têm que estar bem dispostas para que não haja má interpretação. E essa é uma forma bem fácil, diminui muito a despesa em relação a pessoas, porque você não tem esse contato direto, né? Você não precisa de uma pessoa, né, para fazer essa relação acontecer, mas precisa sim de cuidado, porque alguma informação errada pode custar muito nessa comunicação. A outra estratégia que a gente pode falar é o de serviços automatizados. A gente falou muito sobre isso, né? Sobre como a inteligência artificial está chegando para fazer parte do nosso dia a dia. E acontece muito isso já, né? Principalmente com relacionamentos através de telemarketing ou através mesmo de redes sociais. São robôs, na maioria das vezes, que trabalham com essa
com esse relacionamento com o cliente. Como eu falei para vocês, numa empresa que tem muitos clientes, é meio que impossível a gente colocar uma pessoa ou pessoas para fazer esse relacionamento acontecer. Um dos exemplos mais interessantes é a Magalu, né, que é a inteligência artificial de comunicação da Magazine Luiza, que é bem interessante porque, apesar de ser uma forma de relacionamento automatizado, ela consegue ainda manter um tipo de proximidade, de individualidade com os seus clientes. Isso é bem legal, é uma forma bem eficiente e bem satisfatória de fazer esse tipo de relacionamento. Outra forma é o que a gente chama de comunidades. Essa estratégia de relacionamento com o cliente, ela é um pouco mais complicado de ser realizado, porque depende basicamente dos seus clientes. Claro que você consegue, de alguma forma, influenciá-los a construir uma comunidade de relacionamento entre essas pessoas que utilizam esse produto ou serviço. Por exemplo, existem comunidades no Facebook que trocam receitas de air fryer. E essa comunidade ela é bem interessante porque elas é voltada para um tipo de produto, quer dizer que todo mundo que está ali naquela comunidade, ou quase todo mundo, né, mas a maioria, quem está dentro daquela comunidade, ela possui o aparelho, não necessariamente precisa ser o aparelho de sua marca, mas mas possui aquele tipo de aparelho. E trocam, e as pessoas dentro desse grupo, eles trocam receitas, né, que eles vão testando e para ser feito com air fryer, né, com o aparelho. Isso é um exemplo de comunidade. Isso, claro, parte de uma questão dos seus clientes, mas se você consegue fazer isso com o seu negócio, com o seu produto, esses clientes, eles se tornam fiéis à sua marca, isso é importante, e a comunicação, se você consegue também se inserir ali, ela se torna muito mais interessante, porque você está comunicando para aquela comunidade, ela está se replicando, aquela comunicação, ela tem um impacto bem diferente. Esse tipo de comunidade, como eu disse, ele não é muito interessante, quer dizer, ele não é muito fácil de ser feito, mas ele pode ser influenciado, sim. A gente pode criar esses espaços, as redes sociais, elas facilitam um pouco, sim, a criação dessas comunidades. E se você conseguir fazer isso, meus parabéns, você está num caminho muito interessante de relacionamento com o cliente para fazer com que o seu negócio ele tenha sucesso. E o último tipo de relacionamento com o cliente é a cocriação. É quando você consegue fazer com que a criação do seu negócio seja também executado pelo seu cliente. Esse tipo de relacionamento cria uma relação muito forte entre cliente e negócio. Por exemplo, o YouTube. O YouTube ele não existiria sem os clientes, porque, a princípio, ele é apenas um canal de distribuição de vídeos. Quem realiza, quem produz o conteúdo dentro desse canal são os seus clientes. E isso influencia demais a relação entre os espectadores, os criadores de conteúdo e o negócio, ela é muito forte. E se você consegue fazer isso no seu negócio, esse relacionamento ele vai ficar cada vez mais concreto, né? Não vai se quebrar tão fácil. A maioria das redes sociais também é assim. As redes sociais são espaços onde o conteúdo que é criado ali é produzido pelos seus clientes, né? Pelas pessoas que utilizam isso. Existem outras estratégias, claro, de fazer a cocriação. Se eu estou no processo de desenvolvimento do meu produto, eu posso chamar esses meus clientes para que eles deem opinião sobre a forma que esse meu produto ou serviço vai ser entregue no final, né, vai ser construído no final. E esse tipo de relação de cocriação também se torna muito forte.
Essa estratégia, ela é bem vista desde pequenos negócios a negócios muito grandes. Você traz o seu cliente para dentro do seu negócio, não só como um comprador, mas também como um construtor. E essa participação, essa cocriação, essa parceria com o cliente faz com que esse relacionamento se torne bem interessante, bem forte. Conversamos sobre as motivações para o relacionamento com o cliente e as estratégias que a gente pode adotar para conduzir esse relacionamento. Agora chegou a hora de você pensar em seu negócio e identificar qual tipo de estratégia de relacionamento com o cliente que é possível você adotar. Como eu disse, nenhuma dessas estratégias elas são excludentes. Você pode escolher vários desses tipos, mas ela deve sim fazer parte ou se encaixar com o seu negócio. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo no fórum, no chat que eu vou abrir nas quartas-feiras, a partir das 17 horas. Se tiver alguma dúvida, entre com esses canais. Eu vou deixar o material de apoio também na aula, então consultem eles e até a próxima aula.